Seleção está de volta com o Casão, com o Arnaldo Ribeiro, com o Paulo César Vasconcelos. Vocês conosco pela internet na hashtag Seleção Sport TV. O assunto agora é Flamengo. O Flamengo tem negociado alguns jogadores, outros estão no balcão ali em negociação. O Lincoln já foi embora. Foi para o time do Iniesta no Japão por 16 milhões de reais, o Vissel Kobe. O Yuri César, atacante, foi vendido para o Al-Shabaab. Ele estava emprestado ao Fortaleza. Foi vendido por 31 milhões de reais. Só vai o barulho das cifras entrando em caixa. O Michael está em vias de ser emprestado para o Al Ain dos Emirados Árabes por 8 milhões de reais, mais um valor fixado de compra de 78 milhões. A diferença é muito pequena entre o que pede o Flamengo e oferece o clube árabe. O Léo Pereira tem uma possibilidade de empréstimo para o Besiktas da Turquia por 8 milhões de reais também. E o Flamengo já recusou uma primeira proposta do Al Nassr dos Emirados Árabes de vender o Everton Ribeiro por 45,7 milhões e mais um dinheiro que possa entrar por metas que ele supostamente atinja no futuro clube. O repórter Eric Faria tem mais informações sobre estes negócios, especificamente a situação do Everton Ribeiro. Fala, Eric! Oi, Rezec, boa tarde para você de novo, o pessoal que está acompanhando a gente no Seleção. Vamos por partes aí, que eu vi que você falou de outras negociações também. A questão do Michael, ela não é tão simples, não. O Al Ain ofereceu 1 milhão de euros pelo empréstimo, mas por esse valor o Flamengo não vai negociá-lo. O Flamengo já pediu 1,5 milhão de euros pelo empréstimo de 6 meses. Então, tem uma diferença considerável aí de 500 mil euros por um empréstimo de 6 meses. O Flamengo está aguardando a posição do clube. Sobre o Léo Pereira, muito difícil de sair. Eu conversei há pouco com algumas pessoas no Flamengo, inclusive a palavra que eu ouvi foi a seguinte: o Flamengo ficou constrangido com a oferta pelo Léo Pereira. Então, pelo valor que foi oferecido, por essa situação de empréstimo, o Léo Pereira não vai sair. Acho bem difícil até que aconteça alguma negociação do Léo Pereira por esses dias, nesses moldes assim que foram noticiados, né? E eu acho que a negociação mais importante e que talvez faça mais barulho para o torcedor do Flamengo é a do Everton Ribeiro. Vamos tentar explicar direitinho. Há um tempo, o Al Nassr ofereceu 4 milhões de euros pelo Everton Ribeiro, que foi prontamente negado pelo Flamengo. Depois eles ofereceram 4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas alcançadas. E aí o Flamengo olhou essa proposta e fez uma contraproposta de 6 milhões de euros, mais 2 milhões de variáveis, né? Mas essa proposta, ela valeria por 72 horas. O prazo se expirou. E aí, depois desse prazo, o Al Nassr voltou e falou: não, a gente fecha pelo aquele valor. E aí o Flamengo, como tinha feito o negócio, como você mostrou há pouco, do Lincoln e do Yuri César, de certa forma ganhou um tempo para poder negociar melhor a situação do Everton Ribeiro. Então, o que acontece? Hoje, o que está na mesa? 7 milhões de euros, mais 3 milhões de euros de variáveis. Então, isso tudo dá uma negociação em torno de 10 milhões de euros para o Everton Ribeiro se transferir para o Al Nassr. Essa negociação ela tem que ser feita nas próximas 48 horas. Esse é o prazo que o Flamengo deu. E a janela por lá também fecha no dia 1º de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira. O Everton Ribeiro foi relacionado pelo Flamengo, vai viajar daqui a pouquinho com a delegação rubro-negra para enfrentar o Grêmio amanhã em Porto Alegre, naquele jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Enfim, nessas próximas horas, se a negociação acontecer, pode ser que o Everton Ribeiro viaje, nem jogue, pode ser que ele jogue e se despeça, e pode ser que a negociação não aconteça. Então, realmente, a gente está com essas 3 opções assim. Conversando com algumas pessoas assim próximas, é uma negociação assim que o Flamengo jogou alto. Se eles pagarem por esse valor, vai ser uma negociação que o Flamengo vai aceitar. O Everton Ribeiro deixou também nas mãos do Flamengo essa negociação. Eu não consegui apurar se o Everton Ribeiro já acertou a parte dele com o clube, né? Então, com o clube de Dubai. Então, eu não sei se o Everton Ribeiro já acertou. Mas, pelo que eu estou entendendo, acho que se o clube de Dubai, o Al Nassr, pagar esse valor que o Flamengo pediu, eu acho que a negociação vai acontecer sem maiores problemas, viu, Rizek? Ô, Eric, em cima do que você informa, eu queria lembrar da entrevista que o Tite deu aqui no Seleção. Espontaneamente ele falou, ninguém nem perguntou, ele falou que é apaixonado pelo futebol do Renato Augusto, queria convocar o Renato Augusto para a Copa América. Eu tenho informação que o Renato Augusto, se estivesse bem fisicamente, teria sido titular na última Copa, só não foi porque teve problemas pouco antes do Mundial.
E ele foi ver o Renato Augusto jogar na China e se convenceu de que não dá para convocar jogadores que atuam em campeonatos do nível do chinês. Então, ao ouvir o seu relato, eu concluo o seguinte: se o Everton Ribeiro decidir ir embora para os Emirados Árabes, ele diz adeus à Copa de 2022. Ele vai jogar num campeonato fraco. E se o Tite mantiver o padrão, o discurso que ele teve aqui com o Renato Augusto, se isso valer para todos, o Everton Ribeiro, que hoje é jogador de seleção, está fora da próxima Copa, Eric. Ele estaria fazendo uma opção de vida, né? Muito mais pensando na qualidade de vida, na situação financeira, que realmente deve ser algo muito vantajoso para ele, para a família dele, do que propriamente na parte esportiva, eventualmente numa convocação para a seleção brasileira. Eu acho que isso tudo deve ter pesado, sim, na hora do Everton Ribeiro, ou deve estar pesando ainda, né? Porque a negociação ainda não aconteceu. O que eu soube é assim: o Everton Ribeiro foi muito claro com o Flamengo. Ele não fez nenhuma exigência, ele não pediu nada, ele não exigiu nada. O pessoal que cuida da carreira do Everton Ribeiro também não pressionou o Flamengo de nenhuma maneira. Ou seja, o Everton Ribeiro meio que deixou o Flamengo decidir por ele essa história e certamente vai ser uma grande proposta financeira também para o Everton Ribeiro. Por isso o Flamengo, que conseguiu com o Lincoln, com o Yuri César, uma boa quantia para dar um respiro, né, nesse momento do futebol sem público, sem gerar muita receita. Então, por isso, o Flamengo deu uma cartada ainda mais alta. A gente lembra que o Everton Ribeiro já passou dos 30 anos. Seria a última venda do Everton Ribeiro, digamos assim, né? O último momento que o Flamengo ainda poderia fazer algum dinheiro com o Everton Ribeiro. A gente lembra que, em valores assim do euros, o Flamengo pagou quase que a mesma coisa, 6 milhões de euros, e agora vai receber um pouco mais. É que como a moeda europeia se valorizou muito em relação ao real, o Flamengo acaba tendo um lucro, entre aspas, né, financeiro, além do lucro esportivo que teve ao longo dos últimos anos com o Everton Ribeiro. A gente lembra, ele era o capitão do time do Flamengo de 2019, que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, enfim. E só para aproveitar, Rezec, para não deixar passar, eu estou aqui em frente ao Hotel do Santos, né, acompanhando a delegação do Santos. Daqui a pouquinho o pessoal vai sair para treinar no CT do Fluminense. Uma informação que chegou para a gente: o Alisson, na minha primeira participação, eu disse que ele tinha treinado já, ele teve Covid, o exame dele continua dando positivo para Covid, então, mas ele já está assintomático e já não transmite mais o vírus, é a informação que eu recebi. Então, ele vai precisar de um novo exame, negativar, para aí sim poder ter condições de enfrentar o Palmeiras no próximo sábado. O Santos vai aguardar a nova rodada de exames aí, para a gente ver se a gente vai ter o Alisson em campo ou não. Beleza, Rizek? Esse é o Eric Faria, cobrindo o Santos, com informações do Flamengo, repórter na veia. Valeu, Eric, grande abraço para você, meu velho, até a próxima. Abraço, amigos, bom programa aí. Olha, hoje o senso comum, assim, das pessoas que acompanham futebol, olham o Michael no Flamengo e falam assim: gastou dinheiro à toa, contratou mal, foi lá e torrou 28 milhões. Mas vamos voltar com a nossa cabeça à época da contratação. O Michael era disputado por vários clubes. Corinthians, principalmente, queria muito o Michael. E ele foi a revelação do último Campeonato Brasileiro, jogando muito pelo Goiás. O Michael tem uma coisa específica no futebol dele: ele vai para cima, ele vai para cima. E é nisso que ele é bom. E foi por isso que o Jesus buscou o Michael. Se a gente for lembrar do comecinho dele no Flamengo, o Jesus dedicava um tempo dos treinos a ensinar o Michael. Faz exatamente um ano de uma cena clássica, que o Michael pega a bola, tenta voltar, o Jesus para o treino. É essa cena, né? O Jesus para o treino e fala: não, é para frente, ele está apontando, é para frente, Michael, é para frente. E o Jesus usava o Michael bem mais do que o Domenech Torrent, bem mais do que o Rogério hoje, né? Então, eu acredito, é uma suposição, queria ouvir o Casão, o PC, o Arnaldo. Eu acredito que o Jesus, que foi quem teve a ideia de trazer o Michael, usaria o Michael muito mais do que o Domenech Torrent usou, muito mais do que o Rogério usou, porque o Michael é um jogador que veio para cumprir uma função específica com o Jesus, uma alternativa de jogo. E com a saída do Jesus, o Michael perdeu muito espaço. À época, eu achei uma boa. Não estou nem julgando o valor que o Flamengo pagou. Eu achei que era uma boa trazer um jogador desse para o clube. E você, Casão? Não,